o primeiro de 4 seminários, né, que nós vamos estar fazendo aí com o professor aí, falando sobre respostas às principais dúvidas sobre proteção respiratória, falar sobre a questão do Covid. Então hoje a gente convidou o professor Maurício Torloni Filho, importante frisar, né? Acho bom, professor, e em outro nível no webinar. Sim, o professor Maurício Torloni Filho, ele é filho do nosso professor Maurício Torloni, que é uma referência para todos na parte de proteção respiratória, né? Ajudou muito no desenvolvimento. Sim. E o professor Maurício Torloni, ele é engenheiro químico, né? Engenheiro de segurança do trabalho, consultor e especialista na parte de produção respiratória aí. E todos já ouviram falar do professor Maurício Torloni Filho. Eu sou o Cleiton Barbosa, sou gerente de produto da MSA para a parte de produção respiratória e equipamentos de bombeiro. Também sou engenheiro de segurança do trabalho. Pessoal, começando aí a nossa apresentação, como que a gente vai dividir a apresentação, só para vocês saberem a nossa agenda aqui de hoje, tá? Nós vamos ter 15 minutos para falar de conceitos de respiradores, então a gente vai abordar alguns temas, e aí nós vamos entrar 15 minutos das principais dúvidas, que a gente já mais ou menos sabe, e aí depois 30 minutos aberto a perguntas aí a todos aí. Então, vocês podem estar fazendo as perguntas pelo chat e a gente vai estar respondendo para vocês aí as perguntas que vocês têm. Talvez a gente não consiga responder todas, mas com um comprometimento nosso da MSA, depois de responder um a um, mandar via e-mail, se as pessoas se cadastraram, a gente tem os e-mails, nós mandamos depois, posteriormente, as respostas aí para as perguntas que não forem respondidas durante aqui a apresentação. Pessoal, só um segundo, Cleiton. Essas respostas, pessoal, nós vamos separar as perguntas por grupos de perguntas similares, tá ok? Para a gente ter umas respostas padronizadas, tá ok? Mas vamos responder a todas as questões. Isso precisa ficar muito claro, viu, pessoal? Então, vamos lá, Cleiton. Começando, pessoal. Falar um pouquinho aqui do coronavírus, o Covid-19, aí que todos estão ouvindo falar. O coronavírus, na verdade, existe uma família de coronavírus que ela é conhecida desde a década de 60, né? Então, ela traz infecções respiratórias de leve a moderada nos seres humanos aí. E duas coronavírus bem conhecidas e famosas aí foi a SARS em 2002 e a MERS em 2012, né? A SARS, a síndrome respiratória aguda, ela acabou atingindo a Europa, a Ásia e a China, né? Então, em torno de 8 mil pessoas foram infectadas e com 800 mortes. Então, uma letalidade aí quase de 10%. E depois a MERS, que foi a síndrome do Meio Oriente, e teve em 2012, e em torno de 3 mil pessoas aí foram infectadas, 858 mortes, né? Teve o foco ali no Oriente Médio, e aí acabou migrando para a Europa e alguns países da África ali, letalidade de 34,4% aí que acabou acontecendo. O coronavírus, como todos aí estão acompanhando, esses números aqui, fiz ontem os números, verifiquei os números, mas já estão desatualizados. Mas, para se ter uma ideia, o coronavírus faz parte da família aí dos coronavírus e traz uma infecção respiratória grave, né? Vocês podem ver que muitas pessoas aí elas acabam contraindo o coronavírus e aí de uma falta de ar intensa já migra diretamente quase para uma pneumonia, e aí a pessoa tem que ser entubada, respiração através de respiradores mecânicos, né? Então já passou aí de quase 2 milhões de casos confirmados, 120 mil mortes, 201 países. O Brasil já está quase com 28 mil casos, se não me engano, 1.300 mortes e 27 estados. Letalidade de 2 a 4%. E aquele grupo de risco, né? Pessoas com acima de 60 anos. Isso não quer dizer que jovens não sejam infectados, né? Idosos, problemas respiratórios, né? Que tem baixa imunidade e doença autoimune. Eu acho que esses dias vocês viram falar muito sobre
questão de pessoas com diabetes, né, que estão sendo acometidas. Então, esse é o cenário. Por favor, professor. Vocês viram, temos esse quadro do corona e vírus. Eu faço parte de vários grupos aí de WhatsApp, outros aplicativos aí para a parte de higiene ocupacional, e eu tenho visto, eu parei até de olhar grupos, porque, me perdoem a palavra, começaram a aparecer muitas atrocidades respiratórias. Tenho uma palavra melhor para dizer o que está aparecendo por aí, onde estão emitindo opiniões, conceitos, dizem criadores de opiniões, e isso está muito assustador. São erros grosseiros e de fundamentos, não é nada assim de excepcional em proteção respiratória, são conceitos básicos sobre para que serve uma PFF, o que é um PFF2, o que é um P2, o que é máscara cirúrgica. Até alguns alunos já me enviaram em particulares umas pérolas que apareceram, onde estavam falando sobre absorção de oxigênio nos alvéolos por causa do acúmulo de CO2 em máscaras. Estavam falando em pressão de vapor de gás, do CO2. Muito interessante isso. Então precisa tomar cuidado. Ok, pessoal? Por isso que com o apoio aí da MSA, nos propusemos a fazer esse ciclo de quatro webinars aqui para trazer um pouco desses conceitos, para inclusive acalmar a gente um pouco, ok? Eu não esperava a chegar a viver uma pandemia mundial, ela já vinha se anunciando, já havia sinais, a gente sabia que alguma coisa estava vindo e grande, e aí veio mais rápido do que esperávamos, mas estamos aí. Então vamos lá, o próximo slide. Esse é um dado muito interessante, olha que interessante aqui, eu tenho na coluna esquerda de vocês aí, eu tenho o diâmetro de gotícula em micrômetros. O que é um micrômetro? A milésima parte do milímetro. Né? Pega aqueles dois risquinhos da régua, aqueles dois mais juntinhos, que para mim é quase um só agora, e divide em 1000 partes. Uma parte é um micrômetro, ok? Nós enxergamos a olho nu, num feixe de luz concentrado, somente partículas, gotículas, ou aerossóis, acima de 50 micrômetros. Ok? Abaixo de 50 micrômetros é tudo invisível para nós. E olhem a distribuição interessante que tem para um espirro, tossir com a boca fechada, contando de 1 a 100 em voz normal, não é em voz alta, contando em voz normal, que é quase uma voz baixa. E olha a distribuição das partículas, das gotinhas. É assustadora, né? E vejam isso que nós temos aí, elas se distribuem de 1 micrômetro até 2.000 micrômetros. 95% dessas partículas, dessas gotinhas, elas estão de 2 a 100 micrômetros. O mais comum é entre 4 e 8. Ok? Que nós temos aí praticamente 300 no espirro, que é a pior situação, 350 mil gotinhas. Um único espirro de 4 a 8 micrômetros. Temos partículas abaixo de 1 micrômetro, sim, são geradas também, gotinhas, mas devido ao seu tamanho, às suas dimensões ínfimas, a parte líquida, que é o muco que nós expelimos quando falamos, tossimos, espirramos, elas evaporam rapidamente no ar, ok? A projeção delas varia uma série aí de distâncias que falam. As pesquisas nós fazemos de 5 pés, mas elas ultrapassam isso, ok? E os estudos que nós temos é em ambiente não perturbado. Tá? Nós temos o seguinte, quando o ar não é artificialmente perturbado, tá? Nós temos o desaparecimento de 90% das gotinhas entre 30 e 60 minutos, após você, ao exemplo do seu espirro, da sua tosse, da sua fala, ok? Os núcleos que nós chamamos de núcleos, né, que são as gotinhas, maiores de 8 micra, eles desaparecem em 20 minutos, porque elas são mais feias, elas têm um tamanho menor, demoram até 20 minutos para subir. As que têm
entre 4 e 8, demoram até 90 minutos para elas decantarem, para elas se depositarem. Então, isso é assustador em termos de ambiente. Por quê? Porque nós vamos ter, após um espirro, uma tosse, nós vamos ter uma névoa aí no ar. E por isso que nós temos que ter a proteção respiratória para cuidar da parte da contaminação ou da transmissão do vírus, pela parte aérea. Agora, existe a parte do contato também. O vírus, ele tem uma camada de gordura que o reveste, e o torna impermeável. Então, ele sai do nosso organismo de uma forma preso na gotinha se eu estiver contaminado. A gotinha evaporou, o vírus está ali, ele vai flutuar, ele não tem asas, ele não tem vida, ele só tem um código genético dentro dele, ok? E os que estão na gotinha, eles vão depositar, de acordo com quanto maior o diâmetro da gotinha, eles vão se depositar mais rápido na superfície, na sua roupa, tudo que tiver naquele ambiente, ok? E o que isso cria para nós? Uma demanda muito grande de usar respirador. E foi o que aconteceu aí, todo o que nós estamos assistindo, essa pandemônio, né, pandemônio mundial, da falta de respiradores. Porque não tem como se prever qual é a quantidade necessária de respiradores que iam ser necessários ou não. Ok? Mas um ponto que eu tenho visto e não está sendo tocado, e é muito importante, é o seguinte: quando se fala em uso de proteção respiratória, pessoal, não se fala em proteção respiratória sem o programa de proteção respiratória, não só aqui no Brasil, como no resto do mundo. Porque existem condições mínimas para a máscara proporcionar a proteção da qual ela foi projetada para dar. É um fator de proteção atribuído, ok? Então, se nós estamos utilizando as máscaras sem seguir que está no programa de proteção respiratória, nós vamos ter problemas sérios. Já começamos a ter esses problemas no mundo todo, aqui no Brasil já estão aparecendo, onde tem noçõezinhas, coisinhas básicas. Por exemplo, as máscaras dos PFF são tamanho único. Ela não tem tamanho PMG. Estão sendo aplicados em sais de vedação? Não, porque não temos como aplicar todos. Tudo bem. Só que nós não sabemos se essa marca, esse modelo, se adapta corretamente, se ajusta corretamente ao seu rosto. Isso falando só dentro do programa de proteção respiratória. Então, teria que fazer ensaio de vedação. Todos os usuários foram treinados como vestir e ajustar. É feito o teste de pressão positiva e negativa toda vez que se veste a máscara ou se desloca a máscara da face. Ainda dentro do âmbito do PPR. Todos os usuários de máscaras aí, seja na área da saúde, seja na área industrial, tá? O hospital também tem que ter PPR, e não só para o pessoal da manutenção. Nós temos os riscos biológicos. É feita a avaliação médica e psicológica para o usuário e candidato a utilizar o PPR, uma máscara. Tudo isso está dentro do PPR, pessoal, e não é de agora. Aqui no Brasil é de 94 isso. E fora, então, é muito anterior. Eu tenho, por exemplo, aqui no detalhe, eu tenho, por exemplo, um treinamento de ensaio de vedação de 1930. Quase 100 anos atrás se falava em ensaio de vedação. E aqui nós estamos fazendo. Então, pessoal, não podemos falar em proteção respiratória sem falar no programa de proteção respiratória. Professor, mas é uma situação atípica, muito atípica. Muito atípica. Tão atípica que nós estamos fazendo tábua rasa do que é estabelecido pelo PPR para se conseguir proporcionar aos trabalhadores, aos médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, a todos que estão na área da saúde, pelo menos uma proteção mínima para eles poderem desempenhar as suas atividades com uma certa segurança. Tá ok? Então vejam essa tabelinha, ela é simples, mas é assustadora. Olha no espirro, é quase 1 milhão de gotinhas projetadas por uma pessoa. Quando se tosse com a boca fechada, 5 mil. Quando se fala, 250. Por isso que entra daí essa recomendação muito importante. Evitar a proximidade, evitar as aglomerações, ficar em casa, isolamento social.
utilizar a máscara caseira para ajudar a minimizar essa nuvem que nós espalhamos. Ok? Leiam o próximo slide, por favor. Eu uso muito isso nos meus cursos, quem foi meu aluno já viu isso. Professor, para poeira fina, partícula pequena tem que ser filtro P3 ou PFF3. Para partícula grande, tem que ser um filtro P1 ou P2, porque são partículas grosseiras. Pessoal, para o filtro não interessa se é partícula grande ou pequena. Ok? Não faz diferença. Isso é um conceito errado. Olhem aqui nesse gráfico. Na parte inferior, diâmetro da partícula em micrômetro. De 0,01 micrômetro até 30 micrômetros. Na outra, eficiência de coleta, ou seja, eficiência do filtro. Se a partícula tem de 0,01 micrômetro, partícula é sólida ou líquida, tá? Ou viva ou morta. 0,01, eficiência do filtro 100%. Se é com 30 micra, acima de 1 micra, 30 micra, eficiência do filtro 100%. Então, para o filtro não interessa se é pequeno ou grande. O grande problema que nós temos é nessa área central aí em vermelha, que são as mais penetrantes, são partículas que vão de 0,3 a 0,6 micrômetro. Por isso que os ensaios das máscaras, dos filtros, tanto das PFF como os filtros P1, P2 ou P3, são efetuados nos laboratórios uma poeira, uma partícula de cloreto de sódio, no americano 0,3 micrômetros, aqui e o resto do mundo com 0,5, 0,6 micrômetros. Porque elas são as mais penetrantes, onde os filtros têm a menor capacidade de retenção. Não interessa se a partícula é grande ou pequena. O problema são essas aqui. Então, nós ensaiamos os filtros nessas partículas de 0,3 a 0,6 micrômetros, porque se ele funcionar aqui, ele dá uma eficiência de 70%, o resto das partículas ele pega tranquilamente. E essas partículas são as mais penetrantes porque, além de penetrar, passar pelos filtros, elas vão direto aos nossos alvéolos e não saem mais. Tá? E veja o seguinte, embaixo eu tenho aqui difusão e interceptação, inércia e interceptação. O que é isso? São os mecanismos que atuam dentro do filtro, dentro da camada filtrante da PFF, ou do filtro P1, P2 ou P3, para reter as partículas. Dependendo do diâmetro da partícula, por exemplo, partículas muito pequenas, difusão ou movimento browniano. São partículas tão pequenas que as moléculas dos gases provocam choque com essas partículas e elas entram desgovernadas no filtro, de tão pequenas que elas são. Já na faixa central, nós temos a difusão e a interceptação. As partículas já têm uma massa maior, uma densidade maior, mas acabam batendo nas fibras. E os outros eu tenho a inércia e a interceptação. Inércia são partículas com tamanho já maior, tá? Um diâmetro maior, com uma densidade maior, então elas têm a inércia o quê? O ar desvia da fibra para atravessar o filtro. Nessa hora, a partícula, devido à inércia, que nem o carro na curva, bate na fibra. Isso é a inércia. E a interceptação, naturalmente, as partículas batem nas fibras ou ficam presas entre as fibras. Ok, pessoal? Então isso é muito importante. O coronavírus está onde? Entre 0,12 e 0,17, 0,08, 0,17, 0,12, algumas variam um pouco. Então, eles estão numa faixa onde os filtros têm capacidade de retenção. Os filtros. Ok? Vamos lá, Cleiton. Bem, falar um pouquinho aqui sobre conceitos de respiradores, bem rapidamente, né? Nós temos dois tipos de conceitos de respiradores. Nós temos os respiradores que a gente chama de adução de ar, né, que são os respiradores que eles fornecem um ar respirável independente da atmosfera do ambiente. Ele não depende da atmosfera do ambiente para fornecer o ar, né? Então a gente está falando nesse exemplo máscara autônoma e as máscaras linha de ar. As máscaras autônomas, o ar ele é fornecido
pelo cilindro, né? Você tem um cilindro com o ar ali, ele está em alta pressão, está pressurizado ali em alta pressão, 300 bar, e aí esse ar aí pressurizado, ele sofre uma redução e vem para a máscara autônoma, a pessoa respira o ar que está naquele cilindro e ele não está dependendo da atmosfera. A máscara linha de ar é a mesma situação, parecida, mas o fornecimento é através de um cilindro, ou de uma bateria de cilindro, ou de um compressor com tratamento de ar, com grau D de ar, né? Para a pessoa poder estar respirando. E aí nós temos os respiradores purificadores de ar, né? E os respiradores purificadores de ar são os respiradores que eles vão filtrar o ar pela sua iniciativa de respirar, de fazer a inalação. Você vai forçar o ar passar pelo filtro. Esse filtro ele vai remover o contaminante e vai deixar o ar passar. Um detalhe importante que a gente fala é que o respirador, os purificadores de ar, eles trabalham, eles funcionam. Na verdade, não é o respirador vai funcionar. Você necessita que tenha no mínimo de 18 a 21% de oxigênio para a pessoa poder respirar normalmente, sem nenhum tipo de problema. Abaixo de 18%, você começa a entrar nas questões de ter um ambiente IPVS, que pode ser imediatamente perigoso à vida e à saúde. Então, para o respirador, para você utilizar um respirador desse, que tenha no mínimo de 18 a 21. E os exemplos são que os PFFs, né, as peças semifaciais filtrantes, que a gente está ouvindo falar muito, e os respiradores semifaciais com filtro aí. E as faciais inteiras, são os respiradores com manutenção. Ok? Sim, ok. Continuando. Pessoal, isso aqui é uma definição que está no PPR, no Programa de Proteção Respiratória, quarta edição, está no anexo 7, aí, que ele mostra a definição de alguns respiradores. Então, aqui do nosso lado, olhando a tela, lado esquerdo superior, nós temos as PFFs, né, sem com válvula, né? Uma coisa, veja o seguinte, pessoal, o que é uma semifacial? Que é essa primeira figura aí, os dois bonecos. Semifacial, ela pega acima do nariz, abaixo do queixo. Ok? Essa é a definição básica de semifacial. Um quarto facial, que não aparece aí mais, é acima do nariz, né, abaixo do lábio. E a facial inteira, que é autoexplicativa. Por favor, Cleiton. Sim. Então, temos a semifacial, aí nós temos o exemplo aqui das semifaciais, como o professor comentou, né? Pega desde do nariz, boca e o queixo aqui. Então, ela pode ser com 2 filtros, com um filtro único, né? Ou ela pode ser até um respirador aí com uma traqueia aí para fazer a respiração. Você tem um fornecimento de ar. Tem aí o que vocês normalmente chamam de ar mandado. E o termo correto? Adução de ar, pelo amor de Deus. Então, isso, com certeza. Eu também, quando eu comecei a trabalhar com respiratório, falavam ar mandado, né? Mas a gente fala linha de ar que é um pouco mais próximo aí. Mas é usado de adução de ar. E nós temos aqui no canto inferior do lado esquerdo as coberturas faciais inteiras, como o professor falou. Também pode ter um filtro único central, 2 filtros nas laterais, né? 2 filtros, ou pode ter uma traqueia também para o fornecimento. E aqui no canto direito inferior, temos alguns exemplos de coberturas faciais, né? Para motorizados, respiradores motorizados. Então, nós temos a primeira figura aqui como se fosse um protetor facial, um segundo, um capacete, né, que faz o fornecimento de ar pela parte traseira, né, todos, e um capuz, que aí ele pega até os ombros, né. E lembrando que... Só uma coisa, esses modelos, que são os capuzes que nós falamos, né, cobertura das vias respiratórias sem vedação facial. Esses modelos de adução, esses 3 aí que aparecem, eles não têm vedação facial. Então, eles não é necessário para eles ensaio de vedação. Não se faz teste de pressão positiva e negativa, não se faz nada disso. A vantagem deles é que eles não têm vedação facial, então a política da barba não precisa ser seguida. O que é a política da barba do PPR, pessoal? Não pode ter pelos faciais. Não pode.
Quais são os pelos faciais permitidos? Sobrancelha, cílios e os pelos do nariz. Só. Ok? Todos esses modelos que estão aqui, esses tipos que estão aqui, as PFFs no primeiro quadro, as semifaciais no segundo, com adução de ar, faciais inteiras, as sem vedação facial, os caputos, todos eles podem ser usados contra riscos biológicos. Todos eles podem ser utilizados. Ah, professor, mas eles têm válvula. Cuidado. Você usar um respirador contra riscos biológicos, se pressupõe aí que você não vai estar infectado. Então, a barreira é contra você inalar o patógeno. Ok? Então, você aí vai poder usar o respirador com válvula. Se existe a possibilidade de você estar infectado e não saber, aí tudo que tem válvula de exalação não pode ser utilizado. Porque a válvula de exalação, ela abre para o ar sair da máscara e você está exalando todos os perdigotos, as gotículas que você está gerando, você está jogando no ambiente. Então aí você não vai poder utilizar respiradores, seja PFF ou elastoméricos, facial inteira ou outro qualquer, que tenha válvula. Ok, pessoal? Então por isso que está sendo que eu recomendo, a cartilha da Anvisa fala, para trabalhadores da saúde, sem válvula. Por quê? Você evitar que você exale o que você pode estar contaminando, está contaminado na sua saliva, né? Você está expelindo isso no ambiente. Ok? A seleção de respiradores, pessoal, desculpe, a seleção de respiradores para riscos biológicos é uma seleção muito diferente, uma metodologia diferente de que se faz para riscos químicos. Por quê? Porque risco biológico não tem limite de exposição, pessoal. A quantos vírus eu preciso estar exposto para contrair a doença? Desculpe, pessoal, vou ter que tomar um gole aqui. Veja o seguinte, não existe isso. Então, o critério de concentração, o quociente entre concentração e limite de exposição, não se aplica. É baseado na virulência do patógeno que se encontra lá. Na cartilha da Anvisa isso aparece muito claramente, nas classes de 1 a 4. Em função disso, nós determinamos qual é o tipo de EPR que vai ser usado, chegando até as de adução de ar. Ok? Por exemplo, o ebola. Ebola, você não tem conversa. É adução de ar. Aí, pessoal, que engasguei feio. Velho é um problema. Agora limpou. Ok? Os que têm alta virulência, não se vai falar em filtros. Nós vamos ver a seguir aí, o Cleiton vai apresentar isso. Obrigado, meu filho. Ele me trouxe um copo d'água para desengasgar. Vamos só o chá de hibisco. Vai falar sobre os filtros aí para frente. Nós não temos filtros com 100% de eficiência. O mais eficiente, se não me engano, Cleiton, é 99,97%. Né? Isso mesmo, professor. Correto. Que a classificação americana, o Cleiton vai abordar isso para frente. Então, nós não temos filtros 100%, então sempre vai passar alguma coisa. Okay? Já a adução de ar, você não tem esse risco. Você não está respirando o ar do ambiente. Você está respirando um ar que é trazido de um ambiente, de uma unidade purificadora, grau D, como falou o Cleiton, obrigatório isso. Você respirar esse ar limpo. Tá? Então, quando você fala, tu vai usar, está usando a PFF2. O PFF2, vocês olharam a cartilha da Anvisa, se não olharam, por favor, olhem. Muito importante, nós elaboramos ela em 2009. Qual o tipo de respirador que vocês usam? O mais reles que tem é PFF2 sem válvula. O mais reles. Por quê? Por que não a PFF1 ou o filtro P1? Porque eles têm uma eficiência só de 80%. Eles deixam passar 20% de tudo que chega, de todo contaminante que chega no... Ok? Cleiton, por favor. Continuando aí.
Esse aqui é um quadro, pessoal, comparativo, que a gente está fazendo para compreender a diferença do que é uma máscara cirúrgica, uma máscara PFF2 N95 com respirador semifacial, tá? Basicamente, qual é o detalhe? As aprovações, tá? A máscara cirúrgica, ela não é um EPI, ela não tem uma aprovação, porém ela tem uma NBR, 2 NBRs aí, que pauta quais são os parâmetros que deve seguir para fazer uma máscara cirúrgica, né? Quando você compara com uma PFF2, a PFF2 ela tem uma norma brasileira, ela tem certificação em metro, até algum tempo atrás tinha aprovação de CA, né? Que agora mudou para o registro Animaseg, né? E ela também pode ter uma aprovação da Anvisa. E os respiradores semifaciais... Sim, aplicações, dependendo da aplicação dela, se for no caso aí para hospitalar, o pessoal sempre solicita essa questão aí da aprovação Anvisa. E os respiradores semifaciais tem a norma brasileira, né, para o respirador, e ele tem CA e o registro Animaseg aí. Alguma consideração, professor? Não, isso aí está muito bom, muito bom. Pessoal, pretendendo finalidade, você tem da cirúrgica. A proteção contra a projeção de gotículas, sangue e fluidos corpóreos. Ok? As PFFs, como ela tem vedação facial, ela tem selagem, ela reduz a exposição do usuário a aerodispersóides. O que é aerodispersóide? Tudo que flutua no ar, sólido, líquido, vivo ou morto. Poeiras, névoas, fumos, radionuclides e bioaerossóis. Ela reduz essa concentração. Ela é projetada para isso. Como ela tem a vedação facial, o ar é obrigado a atravessar o filtro para você inalar. Então ela abaixa os contaminantes que estão no ar, ok? Se no caso de uma PFF, dependendo se é PFF2, PFF3 ou PFF1, ela abaixa a concentração independente do filtro em 10 vezes, em até 10 vezes. No mínimo ela tem que baixar em 10 vezes. É o fator de proteção do milho dele. Quando que eu consigo essas 10 vezes? Indo para o programa de proteção respiratória. Então, eu vou, ok? As elastoméricas, as comandovistas, a mesma coisa. Só que elas são reutilizáveis. As PFF cartáveis não são reutilizáveis. Ok? É estabelecido, nós vamos aí para frente, que é a troca dela na área industrial, a troca mínima é uma por turno. Ok? Selagem no rosto. A máscara cirúrgica não tem selagem facial, porque ela não tem o contorno formado na face. Ok? E eu vi nos grupos aí falando, não, mas o que? Nós fizemos um ensaio de vedação na máscara cirúrgica. Como é que você vai? Se não tem vedação, como é que você vai fazer ensaio de vedação? Não tem como. Outros falaram que não, fizemos a avaliação do desempenho do filtro. Não existem 7 equipamentos no Brasil que fazem o teste de eficiência de filtragem dos tecidos, seja da PFF ou dos filtros P1, P2 e P3. Já a máscara ajuste e selagem a face. As elastoméricas, semifaciais e faciais inteiras também permitem essa selagem. Por isso que elas são EPIs. Já a cirúrgica e a caseira não são EPIs. Professor, o senhor falou da caseira, finalmente. A máscara caseira é máscara? Não. Ela é uma barreira. Ok? O que ela faz? Ela é só um equipamento, ela não é um EPI, ela não protege, mas ela pode limitar a propagação do contágio no ar. Ela não está sujeita a nenhuma norma e não tem sua eficácia testada. Você não tem como testar. Ok? Mas já é uma barreira. Lembrando aquela tabela que nós vimos acima aí, de um espirro, quase 1 milhão de partículas, de gotinhas no ar. O que eu colocar para fazer uma barreira já vai ajudar. Agora, quanto melhor for essa barreira, menos gotinhas vão atravessar essa máscara.
Ah, professor, então gotinhas atravessam a máscara? Sim, elas vão atravessar. Mas uma grande parte delas, a maioria delas eu vou segurar, né? Eu vou conseguir segurar essas gotinhas. As de maior diâmetro. Ok? Lembrar que a maior concentração de tamanho do espirro é de 4 a 8 micrômetros. Em termos de proteção para filtro, são partículas grandes. Mas elas podem atravessar esses tecidos, ok? Aí de vedação, o fit test. A caseira não tem, a cirúrgica também não. A PFF já tem, porque ela tem vedação facial e ela é o EPI. Então ela tem. Ok? Já as FT para o ensaio de vedação. Você pode ser o fit test, você pode ter ele qualitativo, sacarina Vitrex, ou quantitativo, o porta-caldo. Ok? Projetado para reutilização. A caseira. Caseira, assim, a gente pode reutilizar, fazendo a lavagem dela, a descontaminação, nós vamos ver assim isso daí. As PFFs também não foram projetadas para serem reutilizadas. Ok? Mas, pessoal, devido à pandemia, à situação atual global nós estamos reutilizando ela. Estamos utilizando com uma frequência maior no Brasil, até por 7 dias na área da saúde, sem ter trocas, substituição, porque o que a gente pode fazer? Está em curso já estudo de descontaminação da máscara para reutilização. Eu estou fazendo parte desse grupo. Nós devemos iniciar no final dessa semana, amanhã ou na segunda-feira, já os testes da permanência da eficiência de filtragem e degradação dos materiais após o tratamento. Ok? Para ver o máximo número de vezes que nós podemos descontaminar para reutilizar, sem danificar a máscara, sem prejudicar o desempenho dela. Ok? A verificação da selagem, que é o teste de pressão positiva e negativa. A caseira não tem como fazer isso, ela não tem vedação facial, a cirúrgica também não tem, as PFF tem, então eu tenho que fazer toda vez que eu vestir a máscara, ou mexê-la do rosto, tirar para falar, ou eu tenho que fazer o teste de pressão positiva e negativa. Nas PFFs com válvula, eu só consigo fazer o negativa, que é cobrir a máscara encostando a mão ligeiramente, sem apertar, e vou inalar. Como a válvula fecha, o ar vai entrar pelo filtro da máscara. Se você tiver passagem de ar nas laterais, a máscara não está vedando, eu tenho que reajustar ela. Se a máscara PFF sem válvula, eu posso fazer o teste de pressão positiva e negativa. A negativa, inalar. O positivo, aí eu exalo dentro da máscara, não posso sentir o ar sair por nenhuma área da borda. As semifaciais elastoméricas e as faciais inteiras, a mesma coisa. Uma transmissão instrutiva da é muito comum eu ouvir do usuário de máscara descartável. Eu uso a máscara descartável, meu óculos de segurança embaça. Isso está dizendo, ela está vazando aqui no nariz, pessoal. Eu não estou respirando pela máscara, eu estou respirando pelo vazamento do nariz. Então ela é completamente... Eficiência de filtração, a caseira não tem essa filtração, ela vai fazer uma barreira contra algum outro tamanho de gotículas. As cirúrgicas, ela protege contra a projeção de gotículas, sangue e fluidos corpóreos, tanto de fora para dentro como de dentro para fora. Tá? A cirúrgica é mais para proteger o paciente de nós, eu até brinco com isso, para ele não ficar babando no paciente, ok? Já a PFF2, ela tem eficiência, ou seja, retenção, né? De 95%, aí de 95% americana, e a PFF2, 94% para nós e o resto do mundo, das partículas transportadas pelo ar. E as elastoméricas você tem contra gases e vapores, ou os filtros combinados, gases, vapores e particulados, ou só particulados. As limitações. A descartável é descartável, eu usei, tenho que jogar fora. A de pano, a caseira agora, nós estamos utilizando ela, né? Então nós vamos ver um pouco para frente como é que é feito. As PFFs, elas são descartáveis, tá? Quando? Quando elas estão danificadas, ou ela está deformada,
ou a selagem foi comprometida, porque ela vai umedecer por causa do suor, vai ficar molhada através do suor ou suja, ok? Sofrer projeção de fluidos corpóreos, pode estar usando uma atividade dentro, uma atividade de terapia intensiva, ou mesmo no atendimento, o paciente pode tossir no seu rosto, pode ter uma série de outras ocorrências, você vai trocar a máscara também. Ou, no caso, e a respiração fica difícil. Ou seja, aí ela já está entupindo de partícula. Ok? No caso da gotícula, nossa, para entupir vai ser precisar muita coisa. Então não vai ocorrer isso daí. A gente acaba trocando a máscara descartável porque ela ficou suja. Eu encontro empresas, não, a gente troca a máscara descartável, sim. A gente troca uma vez por mês. Interessante a frequência. Ok? E as elastoméricas, semifaciais ou faciais inteiras, elas são reutilizáveis. Elas devem ser limpas e higienizadas também. Elas podem. As PFFs podem ser limpas e higienizadas? Não. Elas não são projetadas para isso. As cirúrgicas também não. No caso da caseira, sim, nós vamos ver como é que se faz no próximo, Cleiton. Pessoal, falar rapidamente aqui dos filtros, né? Que nós temos três, esse painel aqui mostra o quê? Os 3 tipos, vamos dizer, de filtros que nós temos. Então, a parte superior verde, né? A gente está falando da peça semifacial filtrante. E a classificação dela pode ser PFF1, PFF2, PFF3, né? E aí, se ela tem resistência ao óleo, e aí a gente tem a marcação na peça S ou SL. Se ela não resiste é S, se ela resistir é SL. E aí a penetração e eficiência. PFF1, 20% de penetração, PFF2, 6%, PFF3, 1%. Então a eficiência é igual a retenção. Então a PFF1 vai reter 80%, PFF2, 94% e PFF3, 99%. Os filtros para partículas, tá? Que a gente está falando, esse aqui é um dos modelos de filtro para partícula, tá? Ele também pode ser P1, P2 e P3, tá? Classificação S ou SL, né? Se ele resiste ou não ao óleo. E aí também, se vocês repararem, a penetração é muito parecida com as PFFs. Apenas a P3, esse filtro P3, ele tem uma penetração de 0,05 e uma eficiência e uma retenção de 99,95. E aí nós vamos para as famosas, que todo mundo fala, né? Os filtros NRP. Os filtros NRP são filtros americanos, né? É uma classificação americana, que o N significa não resiste a óleo, o R resiste a óleo e o P a prova de óleo. Então, as eficiências, eles são 3 classes de eficiência. N95, R95 e P95. Cada uma dessa com 95% de eficiência de filtragem. Aí nós temos a NRP99, que são 99%, e NRP100. E a gente fala 100%, mas na verdade ela é 99,97%. Eu deixei em verde N95, P95 e P100 pela questão que esses são a classificação mais comum no Brasil de se localizar, de se ver, de se achar esses filtros aí. Então, por isso que nós temos as classificações, tá? Como o professor falou, né, a eficiência não vai bater 100%, chega a 99,97% aí. Então, essa é a classificação. Por que se fala muito no N95? O N95, uma das primeiras publicações que se fala, né, que se acaba comentando sobre N95 foi a cartilha da Anvisa, que fala sobre as peças, né, que deve ser as peças semifaciais filtrantes que devem ser utilizadas na área hospitalar. E lá eles acabam falando desse comparativo, que o N95 seria a PFF2 aqui. Algum comentário, professor? Lembrar uma coisa, pessoal. Filtro para gases e vapores, filtro VOGA, VOGA, ultrabônia, eles não servem contra particulado, contra aerodispersóide. Eles só são contra gases e vapores. Ok? Filtro para particulado é P1, P2 ou P3, ou descartáveis PF1, PFF2, PFF3. Acabou.
Para gases e vapores, eu tenho vapores orgânicos, gases ácidos, amônia, metilaminas, ou multigás, ou combinado com os filtros para particulados. Mas se ele é só contra gases e vapores, contra vapores orgânicos, por exemplo, ou é só contra gás ácido, ou é multigás, mas ele não tem filtro particulado combinado, ele não serve para ser utilizado, no caso, contra aqui o coronavírus ou contra qualquer poeira que você tiver no ambiente industrial. Tá? Vamos ao próximo, Cleiton. Pessoal, a minha câmera teve que desligar por causa do sinal. Tá? Pessoal, bem, rapidamente, né, o que nós temos aí de... Para que serve a PFF, né? As PFFs, elas são classificadas em P1, PFF 1, 2 e 3, como a gente falou no outro slide. E aí a PFF 1, ela é para poeiras e névoas, PFF 2, poeiras, névoas, fumos e bioaerosóis, PFF 3, poeiras, névoas, fumos, radionuclídeos e bioaerosóis, tá? Na área industrial, se recomenda a troca a cada um turno de trabalho. A recomendação da Organização Mundial da Saúde, Anvisa e ANAC, que se utilize uma peça semifacial filtrante PFF2 N95 sem válvula, tá? E quais são as recomendações para esse tipo de peça, né? Que não reutilizar a PFF, como o professor falou, não deve ser reutilizado essa peça. Não pode ser utilizado em campo estéreo, centro cirúrgico, né? Então, no caso, a peça semifacial filtrante deve... uma certificação Anvisa, que o processo de fabricação dela vai garantir que no final ela é estéril. Ok? Isso está naquelas normas, está nas normas da Anvisa, e a norma da IBNT explica esse tipo de procedimento também. Não lavar o PFF, né, não fazer nenhum tipo de higienização, procedimento de higienização nesse tipo de máscara. Nem aspirador, nem aspirador, nem ar comprimido, nem bater a máscara, nem isso, passar, eu já vi, eu visitei algumas cidades aqui, o pessoal fazendo spray, o álcool gel, pulverizando álcool gel na máscara. Muito interessante. Depois eu sabia porque ele andava no corredor balançando. Por favor, Cleiton. Que mais aqui? Tem um procedimento correto para a remoção da máscara da face, né? Importante não tocar na peça semifacial filtrante. Como o professor já comentou, não utilizar as PFFs, né, com pelos faciais, barba, cavanhaque e bigode. Eu e o professor não somos os melhores exemplos, né, professor? Trocar a PFF caso perda a vedação, né? Então, suor excessivo, peça não está aderindo à face, perda da elasticidade do elástico, clipes nasal sem propriedade de moldagem, ou se sofrer alguma projeção de fluidos corpóreos aí, tá? Então seria isso as recomendações aí. Essas são as recomendações que nós temos normais, situações normais, não na contingência atual. Atual, nós temos que seguir o quê, pessoal? As orientações do Ministério da Saúde e da Anvisa. E nessa contingência, essas que são as mandatórias agora, ok? Vamos lá, Cleiton. Vamos lá. Pessoal, aqui como colocar a máscara, um passo a passo de como você coloca a máscara, né? Então, tá falando aqui para segurar o respirador com a pinça nasal próxima à ponta dos dedos, né? Deixando as alças pendentes, encaixar o respirador sobre o queixo, né? Você a colocação do respirador sobre o queixo, né? Vou posicionar um tirante na nuca e o outro sobre a cabeça e ajustar a pinça nasal, né? Então, na verdade, eu vou fazer o fechamento da pinça nasal. E aí, fazer um teste para ver se a máscara está colapsando no rosto da pessoa. Então, de onde que foi tirada essa informação? A informação foi tirada da cartilha da Anvisa, né, que chama Cartilha de Produção Respiratória contra Agentes Biológicos para Trabalhadores da Saúde. Tá? Então, isso seria a colocação de um respirador PFF. Tá? O próximo slide, o que a gente vai mostrar no próximo slide? Pessoal, só uma coisa, Cleiton, uma coisa importante. Antes de fazer o processo de colocação da máscara, tem que higienizar as mãos. Terminou o processo de colocação da máscara, higieniza novamente. Ok? Isso seja ela nova, 0 km, ou se eu estou
estou fazendo a reutilização. Reutilização como? Eu fui almoçar, fui tomar café, eu tirei a massa, vou colocar de novo. Ok? Lavar as mãos antes e lavar após a operação de colocação e ajuste da massa. Ok? Leitor. Qual o detalhe aqui, né? Com o respirador colocado, o importante é você remover a peça pelos elásticos, né? E aí você vai remover o elástico de baixo, né, que está preso na nuca, e depois vai remover o elástico que está na cabeça. E você vai retirar a peça pelos dois elásticos. Voltou, o professor voltou o vídeo dele aqui. Eu voltei. E aí retirar a peça. Voltou? E aí, qual o detalhe? Na área de saúde, né, na área hospitalar, eles pedem para seguir o quê? As recomendações da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do hospital. Exatamente, isso de cada unidade. Ou o SESMIT, né, que é o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. Então, seguir as recomendações dessas duas, como vou dizer, departamentos que tem dentro do hospital, né, que eles têm esse procedimento correto aí, tá? Pessoal, continuando. Lá. Respirador motorizado, a gente já está finalizando, a gente vai entrar já nas dúvidas. Respirador motorizado, né? Esse é um tipo de respirador que ele é uma unidade que a pessoa carrega junto ao corpo dela, e é um motor com uma ventoinha que ela força o ar passar pelas essas tampas verdes, onde ficam os filtros químicos ou filtros mecânicos, ou os combinados, e manda o ar para dentro de um capuz, né? Que aí pode ter vários modelos. Aqui embaixo eu tenho 3 modelos de capuz, né? Um capuz inteiro, aqui é um capuz, a primeira imagem aqui, da esquerda para a direita. A primeira imagem é um capuz e ele cobre até os ombros. O outro capuz que tem uma mangueira, uma traqueia na parte traseira, ele tem um capacete acoplado, e aí nós temos uma peça facial. Então o fator de proteção para esses 3, ele é um fator de proteção atribuída de 1000. Tá? Ele vai reduzir 1000 vezes a concentração no ambiente. E aí nós temos 2 capuzes, que é como se fosse um protetor facial, que seria a 4ª imagem, um protetor facial com fator de proteção 25, e um outro capuz também, que seria um capuz, né, semifacial de 25. Ou seja, isso também, se vocês já estão acompanhando a cobertura aí da questão do coronavírus, vocês já viram em hospitais aí passando o pessoal utilizando aquelas roupas de Tyvek com esse tipo de equipamento aqui, tá? Então, é um equipamento que pode ser utilizado aí também para a questão da parte de produção respiratória com relação ao coronavírus aí. Vamos lá. Tranquilo, professor? Vamos lá. Pessoal, quais são as principais dúvidas aí? E aí a gente eu já anotei algumas perguntas aqui, né, do pessoal para a gente estar respondendo. Se a máscara PFF2 N95 é eficiente contra o vírus? É uma das perguntas, e também que o pessoal mandou via o chat. Ele é um respirador, ele é uma máscara que é eficiente, sim, para utilizar contra o coronavírus, tá? Ela tem eficiência de filtragem, ou seja, na inalação, ok? E se a PFF2 não tiver válvula, ela também vai segurar na exalação também, ok? Lembrar uma coisa, pessoal, essas válvulas de exalação, seja da PFF ou das elastoméricas reutilizáveis, elas podem ter vazamento normativo permitido de até 30 mililitros por minuto. Ok? Ela pode vazar, por norma, até 30 mililitros por minuto na inalação. Ok? Então a PFF2 protege, sim, ela consegue deter o vírus e as gotículas também. Por quê? Como o Cleiton já falou anteriormente, PFF1 ou filtro P1, poeiras e névoas. PFF2 ou P2, poeiras, névoas, fumos, metálicos ou plásticos e bioaerossóis. Normalmente a gente fala de aerossóis de baixa virulência, ok? Mas cuidado com isso das válvulas. As válvulas podem vazar normativamente. Se eu quero me prevenção só contra a inalação do vírus, não há problema ter a válvula também. Mas se eu vou, porque eu não sei se eu vou estar inalando,
ou não contamina as gotículas contaminadas, não pode ter válvula. Pode ser compartilhada? Não. Máscara é de uso individual. Ponto. Ok? Ah, professora, mas e as elastoméricas semifacial e facial inteira? Após processo de limpeza, higienização e descontaminação, tá? Que são processos diferentes. Aí você pode ser reutilizado. A priori, as PFFs não podem ser reutilizadas. E também nenhuma delas pode ser compartilhada. Tipos de uso da máscara PFF2. Das UTIs do PFF2, o N95, você tem alguns critérios aí, né? Nós temos que seguir o quê? Hoje a orientação que nós temos da Anvisa do Ministério da Saúde é até 7 dias. Enquanto nós não tivermos máscaras suficientes ou esse processo que nós estamos trabalhando de descontaminação estiver difundido e os equipamentos daí, é muito simples esse processo, é uma coisa muito simples, ok? Mas por isso nós estamos estudando com cuidado, porque a simplicidade às vezes pode ter consequências graves, ok? Mas nós temos que seguir essas orientações. Se nesse período que nós estamos colocando de 7 dias dentro dessa nossa contingência, a máscara sofrer projeção de fluidos corpóreos, você vai trocar ela, ou ela ficou mole por causa da minha transpiração corporal, ou ela está suja por fora, ou o elástico está perdendo a elasticidade, está virando cordão do sapato, você vai trocar antes desses 7 dias. Tá? Mas nós temos na contingência seguir as orientações que nós estamos recebendo, mais uma vez, do Ministério da Saúde e da Anvisa. Ok? Como higienizar a máscara PF2 e N95? Não pode ser higienizadas, vamos ver isso daí, se esse processo funcionar, nós vamos poder reutilizar. Mas só para riscos biológicos, tá, pessoal? Em aplicação industrial, não, tá? Não tenho ideia, ok? Tem procedimento correto para a remoção da máscara PFF2 e N95? Tem, nós vimos ali na cartilha da Anvisa como está. O Ministério da Saúde tem também mostrado isso, a da Anvisa também tem mostrado isso, como se retirar a máscara sem colocar a mão dentro da face interna da máscara. Como vestir a máscara sem tocar a face interna, não tem como. Então, por isso, mais uma vez, higienizar as mãos antes de começar o processo de tirar ou colocar a máscara, e depois de terminar o processo de tirar ou colocar a máscara e ajustar, lavar a mão novamente. Ok? Pode-se usar máscara cirúrgica por cima da máscara N95? Sim, pode. Se vocês olharem na cartilha da Anvisa, lá fala que pode. Tem como, lá mostra como se coloca. Não pode pôr por baixo, como eu tenho visto algumas, até na televisão apareceu, o pessoal que guarda essas coisas para mim olhar essas pérolas. Não pode, é por cima. Não estamos recomendando aqui, existe isso, uma nota técnica dos órgãos competentes aqui no Brasil, para não se fazer isso, por causa também da falta da máscara cirúrgica. Mas pode ser colocada para proteger a máscara, a PFF, para dar uma vida útil maior para ela. Ok? Máscara caseira. É eficiência contra o vírus? Não, não é. Ok? A máscara caseira, ela é o que somente? É um equipamento que vai fazer o quê? Ela não é um equipamento de proteção, não protege, mas pode limitar a propagação do contágio. Ok? Como faço a máscara caseira? O Cleiton, no material aí, tem o link, inclusive, para isso, foi divulgado pelo Ministério da Saúde, pela Anvisa também, ok? Como é que eu faço essa máscara caseira? Aparece muito aí, o pessoal, apareceram algumas sugestões interessantes, me deixaram preocupados. Por exemplo, posso utilizar TNT para fazer a máscara caseira? Pode. Qual TNT? Acima de 70 gramas. Tá? Eu recomendaria de 140 gramas. Okay? Que tem uma resistência mecânica boa, você vai poder lavar ela
fazer a higienização e a lavagem dela. Você só não vai poder passar ferro ela, ok? Mas pode ser utilizado, ok? Pode usar Perfec, não, a malha dele já é moderna, ok? Nessa máscara caseira, quando o tecido é usar uma melhor, uma trama mais fechada, um tecido com maior gramatura, ela vai ser melhor, ok? De novo, né? Não, aquela pergunta ficou no slide ainda aqui. Pode ser compartilhada? Não, a máscara caseira também não pode ser compartilhada, é de uso individual. Ok? A recomendação é troca a cada 2 horas. E aí eu vou guardar ela para fazer a lavagem dela. Como que eu vou lavar ela? Primeira coisa, eu vou fazer a imersão dela numa solução de hipoclorito, que é a água de lavadeira, a cândida a 10%. Deixo de molho 30 minutos, enxago, lavo com água e sabão, enxago novamente, seco ao sol e depois passo com o ferro de passar roupa, o ferro quente. Não utilizo a máquina de lavar, não utilize no tanquinho. Ok? Tempo de uso da máscara caseira, eu já falei. Como higienizar a máscara, está por aí. Tem esses links aí para vocês verem como fazem essas lavagens de higienização. Ok, Cleiton? Vamos lá agora. Quais são os órgãos que estão dando as diretrizes sobre o Covid-19? Pessoal, não é o WhatsApp, ok? Não é as redes, não são as redes, ok? É o Ministério da Saúde e a Anvisa. Mas não interessa quem for lá, o professor Tolone que falou. Se falar, eu desculpo. Ok? Não, estou brincando, mas é para seguirmos as orientações que estão vendo nossos órgãos competentes. Ok? Dentro dessa contingência. Depois da contingência é outro assunto. Ok? Alguma literatura especializada para profissionais da saúde? Tem. Procure a cartilha da Anvisa. O Programa de Proteção Respiratória da Fundação. Ok? Até o Manual de Proteção Respiratória do professor Tolone, do meu pai. Também, lá tem algumas coisas que tem interessantes de entender sobre a utilização das máscaras, seleção, essa administração do uso. Ok? E somente esses sites governamentais. Ok? Eu, inclusive, nas redes eu distribuí alguma literatura que veio em português, inclusive, que nós recebemos da China, foi divulgada por muitas pessoas. São relatórios interessantes, mas tem que ser analisados com muito cuidado. Isso vai ser analisado por especialistas, não só por leigo. Ok? Muito cuidado com isso. Cleiton, por favor. Professor, na verdade agora a gente vai abrir para as perguntas, algumas perguntas. Eu já andei pegando as perguntas aqui. O pessoal mandou, né? A gente já está falando aqui. Perguntaram se o filtro PFF3, né, pode ser utilizado para agentes biológicos, né? A gente apresentou que pode ser utilizado. Ser utilizado tranquilamente, tá? Vai ser com válvula, ok? Ele vai proteger você da inalação do vírus e das gotículas, tá? Tranquilamente, ele tem uma eficiência de 99%, a PFF, mas ela é com válvula, ok? Tem uma pergunta aqui, que o período, foi comentado que o período de lavagem das máscaras caseiras a cada 2 horas, né? Trocar a máscara a cada 2 horas, né? Isso. Perguntaram se é para uso contínuo e que para quem usa esporádico, né? Se for um uso esporádico, se tem que... Veja o seguinte, o uso esporádico, tudo isso que fala esporádico, intermitente, que meus cabelos começam a levantar. Em termos de proteção respiratória, isso significa problema. Veja o seguinte, se você vai usar, por exemplo, eu não estou fazendo isso, estou fechado aqui dentro, faz 15 dias, veja o seguinte, eles foram pegar as compras encomendadas do mercado, eles puseram a máscara, saíram com ela e voltaram. Eu vou guardar essa máscara? Será que eu tenho depositado alguma coisa nela? Não sei.
Então, usou ela, troca. Ok? E outra coisa, você vai guardar como? Aí eu vou pôr dentro de um saco plástico. Muito bem. E aí, como é que é esse saco plástico? A máscara vai mexer lá dentro, você vai guardar ele, não vai, você vai manusear, você vai pegar a máscara para vestir de novo. Então, usou, troca, tá? Usou, troca. Como ela é caseira, você pode ter uma quantidade maior, você pode ter elas para trocar em intervalos menores de 2 horas, mas sempre fazer, no final, fazer o processo de higienização e limpeza. Ok? Vamos lá, Cleiton. Outra pergunta aqui que fizeram. O senhor comentou sobre vírus e gotículas, né? Mas o vírus não está sempre em gotícula, ou seja, nos fluidos corporais, né? Pode, tá? Só que como eu expliquei, as gotinhas menores que 1 micrômetro, ou menores tamanhos que esse, o que acontece? Pela dimensão dele, a quantidade de água, que na verdade é muco, a língua, né? O muco, você tem o quê? Água, proteína e mais algumas coisas, da epitialina e outras coisas. Então ela evapora rapidamente a água. E aí vai ficar um vírus solto no ar. Ele não voa. Ele vai ficar flutuando devido ao peso dele e tudo, ou a ventilação que tem. Tá? Então, o que vai acontecer? Eu não vou ter vírus sozinho, é muito mais difícil ter vírus lá. Eu vou estar mais na gotinha. Pode estar ou não na gotinha. Ontem eu recebi, a pergunta foi interessante, eu lembrei de uma coisa aqui. Eu recebi ontem, veio de Portugal, de um colega que está lá, o Adelfo, mandou o seguinte, mas foi interessante, e aí, por coincidência, eu cheguei no manual que veio de Wuhan, lá, na China, onde foi o Marco Zero, é o seguinte, contaminação pelo coronavírus no banheiro, pela descarga. E pela urina não vai sair, mas pelas fezes sim, eu posso ter ele lá. E na hora que eu dou a descarga, o que acontece dentro do vaso sanitário? Ele borbulha, né? Se borbulha, eu gero uma névoa. E gotinhas. Do quê? O que tem nessa gotinha? O que tinha lá dentro do vaso sanitário, tá? É número 1, número 2, a mistura dos dois, entendeu? E tá no banheiro. E que se for o caso, que essa pessoa estiver contaminada, eu vou ter nessa névoa, eu posso ter um coronavírus lá. Então, por favor, dê a descarga com a tampa do banheiro abaixada, tá? No vaso sanitário. Próxima, clique. O pessoal está perguntando, professor, bastante perguntas sobre a questão de reuso da N95, das PFF2 N95. Qual é a orientação para guarda após o uso? Se há uma orientação, existe uma orientação para guarda após o uso? Isso é um cuidado interessante. Existem 2 vertentes. Um falam para guardar ela num saquinho de plástico e outros falam num saquinho de papel. Tá? Se a máscara tiver umedecida ou tiver gotículas na superfície, o plástico é mais complicado porque isso não vai secar e nem vai ser absorvido. Ok? Agora, na hora que você pôs ela dentro do saquinho, por exemplo, você pegou a máscara de manhã, tá? Cheguei lá na minha unidade, tá? Peguei minha máscara do dia, vesti, a máscara zero, tá? Aí eu vou tirar ela para ir tomar café ou por algum motivo. Aí eu pus ela dentro do saquinho. O saquinho tá limpo. Aí eu voltei e vesti ela de novo. Aí eu vou usar, eu vou almoçar. Então eu tirei a máscara e vou guardar no saquinho de novo. Mas eu já tinha usado esse saquinho antes. Esse saquinho pode estar contaminado já. Então, o melhor seria um saquinho, eu aconselharia um saquinho de papel, ok? Para absorver um pouco dessa umidade aí. Mas precisa sempre ter muito cuidado nesse manuseio. Vocês viram ali, no caso ali da cartilha da Anvisa, aquela figura que o Cleiton apresentou, as 4 figuras, ela é enfermeira da enfermeira, ela da Anvisa, inclusive ela ajudou, as 2 enfermeiras ajudaram estupidamente na elaboração da cartilha. Você viu ela tirando a máscara pelos elásticos, aí ela põe no saquinho. Aí você põe o saquinho dentro da máscara. Mas o saquinho mas o elástico, você pôs, quando você depositou a máscara, o elástico vai cair dentro da máscara, se for a conformada. Mas o elástico estava do lado de fora da máscara, né? Então precisa tomar uns cuidados aí de como se colocar
a máscara dentro desse saquinho para reutilização, ok? Por isso aí que o Cleiton falou que tem que seguir o quê? As orientações aí do Centro de Infecções do hospital, do próprio SESMIT do hospital, eles que têm que orientar isso. Isso faz parte do treinamento que eles têm que dar para vocês. Ok? Próxima, Cleiton. Os respiradores valvulados podem ser utilizados para proteção para o Covid? Para a inalação do Covid, sim. Para proteger contra a exalação de gotículas que podem conter o Covid, não. Certo. Isso é o pessoal está perguntando sobre quanto tempo que a máscara, depois de uma utilização de repente de uma máscara PFF2 pode ficar guardada e o vírus morrer. Veja o seguinte, o vírus, se decair a umidade, ele morre, ele tem uma vida. Que nós temos aqui, uma superfície, deixa eu achar, vamos voltar nessa pergunta. Vai a próxima, eu estou achando um documento que fala sobre isso. Oi, Cleiton. Que mais? Vai a próxima enquanto eu procuro aqui. Qual a distância aproximada de duração do tempo de permanência de um espirro no ambiente? Qual é a proporção de propagação entre aerosol e gotícula de conversa? De conversa é baixíssima. De conversa, você, como naquela tabela, falando isso, você vai expelir em torno de 250 gotículas, tá? Os estudos, nós temos até 5 pés. Existem outros estudos mais modernos que vão mais longe. Em ambientes não perturbados, tá? Quando você tem a ventilação, ele se dispersa mais rapidamente. Ok? Partículas abaixo de 4 micrômetros, ok? Eles já tem estudos que mostram ela até 90 minutos. Ok? Ela flutuando no ar. Então, são coisas, são tempos aí grandes. Ok? Por isso que uma das recomendações que nós temos é ambiente ventilado, ventilação cruzada. Para quê? Para ir arrastando isso embora. Não deixar parado no ambiente, tá? Eu achei aqui onde fala isso aqui. O Covid... Peraí. Linha de transmissão. Na superfície. Deixa eu ver medidas. Elas podem se perder até não mais de 2 metros, tá? De 1 a 2 metros. O que a gente pode ter de uma pessoa infectada, ok? Professor, e a última pergunta, que também a gente já acabou estourando o tempo aqui. Eu achei aqui, só uma coisa. Achou? O tamanho de uma partícula de coronavírus de 0,8 a 0,16 micrômetros. Ela pode ficar até 3 horas no ar viva, ok? O vírus pode ficar até 3 horas no ar, 3 horas no ar e de 2 a 3 dias em uma superfície. Respondendo a pergunta do rapaz aí. Okay. Agora a última pergunta. A última pergunta é em qual situação utilizar o respirador motorizado? Tá? Pessoal... O motorizado, veja o seguinte, como ele mantém uma pressão positiva dentro do capuz, é um protetor facial com um fechamento lateral, ok? Ou uma facial inteira, ok? Você não tem a válvula de exalação, você não tem, então, possibilidade de inalar nada que está no ambiente externo. Mas, mais uma vez, se você está usando o respirador motorizado e você está contaminado, e você estiver falando ou espirrando ou tossindo desse capuz, você vai expelir para o ambiente.
Normalmente os equipamentos não são utilizados nesse tipo de ambiente, tá? Você utiliza esses equipamentos motorizados onde você tem que se proteger da inalação do que está no ambiente e não proteger o ambiente de você, ok? Então, como eles não têm vedação facial, eles trabalham com pressão positiva e não tem válvula de inalação, a gente recomenda eles para ambientes com patógenos de alta virulência, ok? Ele é muito usado, inclusive, na área farmacêutica também. Laboratórios de análises clínicas, eles utilizam muito esse tipo de equipamento também. Tá? Porque a eficiência dele é muito elevada. Tanto que o fator de proteção atribuído deles chega a alguns que são 1000. Ou seja, a concentração, ele baixa a concentração do contaminante do ar para dentro do equipamento, no mínimo em 1000 vezes. Então ele tem uma proteção muito grande. Ok? Pode ser usado contra o Covid? Se for para proteger você da inalação, sim. Mas não vai proteger de você, se você contaminado, de espalhar suas gotículas pelo ambiente. Perfeito. Professor, a gente está finalizando aqui a apresentação aqui desse webinar. Deixar um recado para todos. A gente está recebendo muitas perguntas aqui. Eu já separei, já copiei as perguntas. Nós vamos responder uma a uma. A apresentação, nós vamos enviar a apresentação com essas respostas também das principais dúvidas que a gente colocou. A gente vai mandar com as respostas. Vamos mandar o link do Ministério da Saúde, que faz a questão da máscara caseira, explicando o passo a passo, né, da máscara caseira. E também mandar o programa de produção respiratória. Podemos mandar o programa de produção respiratória para o pessoal. Tá bom. Muito bom. O pessoal ter o conhecimento aí. Pessoal, queria agradecer a todos aí que participaram, mandaram as perguntas. Próxima semana a gente vai ter um outro webinar com o professor Torloni. A gente vai estar falando a respeito, né, do PPR ali, produção respiratória PPR. Então a gente vai pede para vocês entrarem nas redes sociais da MSA, né, para fazer a inscrição. A inscrição para os outros treinamentos já estão abertas, tá? Pessoal, deixa eu só falar uma coisa. Veja o seguinte, eu falei uma série de conceitos aqui que às vezes podem parecer estranhos ou surgir dúvidas. Essas próximas webinars que nós vamos ter aí, o Cleiton falou, é justamente para a gente passar os conceitos básicos de proteção respiratória, para a gente entender o que está se falando e conseguirmos entender o que o PPR fala. É o mínimo. É importante. Tá? Por que isso? Quem tem o PPR já implantado na empresa, quando você tem auditoria, você faz a auditoria dele, se você não teve nenhuma não conformidade, ou algumas pequenininhas, tá? Qual é a nota máxima que o PPR recebe por ele estar correto? É aceitável. Por quê? Porque essa exigência do programa de proteção respiratória é o mínimo exigido. Ok? Cleiton, por favor, desculpe ter cortado você. Não, imagina. É isso aí. Então, pessoal, muito obrigado aí. Um abraço a todos e até a próxima semana aí. A gente vai conversar mais aí. E obrigado aí também, professor, pela disponibilidade. Eu que agradeço vocês pela essa oportunidade de falar um pouco. Como falava o meu pai, filho, ouça mais e fale menos, e quando começa a falar, fale pouca bobagem. Tentamos fazer isso, então estudamos para isso. Pessoal, vocês têm aí esse canal agora, tem dúvidas? Perguntem. Perguntem, não tenham vergonha, perguntem. A maior vergonha é te guardar a dúvida. Ah, mas essa dúvida é só minha. Não, a gente vai descobrir que existem alguns milhões com essa dúvida. Inclusive, muitas vezes, o professor, inclusive. Vocês me aparecem com cada pergunta, e aí que é ótimo, porque aí nós temos que estudar. Muito agradecido a vocês, agradeço muito a MSA por essa oportunidade aí. Então, um abraço a todos aí e até semana que vem. Tchau. Obrigado, pessoal.